Olá, gente. Estamos em mais uma manhã reunidas para prosseguirmos nos comentários do livro As Dores da Alma, ditado pelo Hamed, e hoje finalizando o livro, o último capítulo, que é uma continuação sobre novas chaves simbólicas da inveja. Vamos dar início? Se tivermos o hábito de investigar os nossos comportamentos autodestrutivos e fizermos uma análise desses antecedentes históricos em nossa vida, poderemos cada vez mais compreender o porquê de permanecermos presos em certas áreas prejudiciais à nossa alegria de viver. Esses comportamentos infelizes a que nos referimos não são apenas as atitudes evidentemente desastrosas, mas os diminutos atos cotidianos que podem passar como aceitáveis e completamente admissíveis. Entretanto, tais atos são os grandes perturbadores da nossa paz interior. Muitos indivíduos não se preocupam em estudar as raízes de seus comportamentos rotineiros, porque acreditam que para assumir a responsabilidade da renovação íntima precisariam despender um enorme sacrifício. Sendo assim, preferem permanecer apegados aos antigos costumes, utilizando-se dos preconceitos e das crenças distorcidas, sem se darem conta de que estes são as matrizes de seus pontos vulneráveis. Aberto a comentários, né? Vamos lá, né? É interessante porque Hamed traz para nós assim uma lembrança assim da necessidade de nós olharmos para nós mesmos, né? Quando ele coloca, né, se tivermos o hábito de investigar nossos comportamentos. Então, é uma questão que ele coloca para nós, né? Eu achei muito interessante porque realmente, e além dele colocar de você investigar os seus hábitos, ele coloca no outro parágrafo os diminutos atos cotidianos que podem passar como aceitáveis e completamente admissíveis. Então, quer dizer, é um olhar para nós mesmos que, de fato, nós não estamos habituados. A gente está muito habituado a olhar o externo, a reparar o externo, a se comparar, a competir, né? Tudo isso que a gente já estudou ao longo de todos os nossos outros estudos aqui. Mas esse olhar que o Hamed nos convida, ele é um olhar libertador, no meu ponto de vista. Porque a única pessoa na qual nós temos a capacidade de mudança e de ação é em nós mesmos. Então, modificando o nosso interior, modificando as nossas atitudes, nós vamos ter grandes mudanças nas nossas vidas, grandes transformações, né? Então, e quando ele coloca também que algumas pessoas pensam que precisa de. Deixa eu achar onde está esse trechinho, né? Que ele coloca que às vezes que as pessoas pensam que precisa de grandes sacrifícios, mas na verdade não é um grande sacrifício, na verdade é você adquirir o hábito, que nós não fomos ensinados a olhar para nós mesmos e a investigar os nossos comportamentos. Então, às vezes, você vai numa repetição de padrão de quando você é criança, porque em algum momento você ficou uma pessoa muito irritada quando era criança, e você apenas vai reproduzindo, reproduzindo e se justificando por aquilo que você faz sem entender, né? Às vezes você é uma pessoa que tem um medo extremo, mas isso aconteceu em um momento de extrema vulnerabilidade que você teve, e aí você adquiriu aquilo como sendo algo intrínseco seu, e na verdade foi devido a questões específicas do momento que você passou. Mas hoje você já tem condição de ser uma pessoa com uma certa dose de coragem, né, de iniciativa perante a vida. Não precisa ficar naquela situação paralisado no tempo, né? De certa forma parece isso, não é, Tassi? Que você fica paralisado no tempo e aí você não segue, né? Quando ele coloca também, achei muito interessante, sem se dar em conta que estes são as matrizes de seus pontos vulneráveis, né? Então, quer dizer, na verdade, quando você não olha para si, você se torna um ser vulnerável e vulnerável para o mundo, não é nem vulnerável no sentido assim, em relação a outras pessoas, né? Mas você perde muito da sua força, digamos assim. E é interessante, né, Dani, porque aquilo que algumas vezes a gente já comentou também ao longo do estudo é que a gente não percebe que a soma desses pequenos atos é que geram realmente esses nossos hábitos, né? Então, assim,
muito provavelmente os nossos grandes problemas e os nossos hábitos de comportamento e de reação, eles começaram pequeno, né? E foram tomando a dimensão que a gente foi prolongando e foi perpetuando isso ao longo do tempo. Então, dessa importância mesmo, como você falou, de ser um treino, de se analisar, olha, isso daqui até essa parte da minha trajetória fez sentido, mas agora essa muleta que eu usei como defesa, essa muleta que eu usei como é, como uma forma de lidar com as pessoas e com as situações já não faz mais sentido, porque eu já não sou mais aquela pessoa, né? Como se tivesse mesmo a perna regenerada e a gente continua ali usando a muleta. Não, calma, né? Foi para um momento evolutivo determinado, mas que agora a gente não precisa mais perpetuar isso, né? Pode ter sim comportamentos mais saudáveis, pode ter sim sentimentos melhores, e porque a vida é isso, né, Dani? A vida pede da gente essa evolução mesmo, e a gente está aqui para isso. Então, aquilo que muitas vezes foi aceitável e algo visto por nós muitas vezes como necessário mesmo para determinado momento, já não é mais. Então, assim, a gente percebe que muitos dos nossos comportamentos, das nossas reações frente ao que nos acontece na vida, né? É fruto também, muitas vezes, dessas crenças mesmo, desse comportamento, muitas vezes reproduzido da nossa família, né? Que são ali as primeiras pessoas com as quais a gente entra, de fato, em contato de forma intensa. Mas aí, depois de um tempo, já adulto, você percebe, olha, aquilo ali faz sentido, agora eu entendi por que que eles faziam isso, porque eu também fazia, mas agora já não preciso mais usar essa muleta. E é abrir mão, né? Dessas coisas e desses comportamentos, dessas relações que muitas vezes até ontem fizeram sentido, mas hoje, calma, já dá para fazer melhor, já dá para fazer diferente, né, Dani? Tem algo a comentar, a gente segue. Eu acho que vale a pena só reforçar algo que a gente já falou aqui, mas é que é a diferença entre emoção, comportamento, sentimento, né? Porque o comportamento é a reação que a gente tem diante de uma emoção. As emoções, elas são biológicas e elas acontecem segundos após um estímulo, né? Então, aconteceu alguma coisa ali, você já fica com a emoção. Isso é emoção. O comportamento é como você vai reagir. Por isso que as pessoas têm reações diferentes, têm comportamentos diferentes, né? Então, eu acho bom a gente só frisar isso, porque o nosso comportamento, ele é educável, ele é modulável, né? Para que a gente não ache assim, nossa, mas eu sempre fiz assim, agora eu sou assim. Não, gente, né? Nós temos condições de sermos seres melhores, basta a gente tentar compreender o funcionamento do nosso de toda essa complexidade que somos nós, mas nós temos essa capacidade. Se algumas pessoas conseguem, a gente também consegue, né? Se É, eu, estudando, eu acho que essa é a beleza, né, Dani? Dá para fazer diferente, mas primeiro a gente tem que reconhecer em nós, aquilo que a gente não vê, não tem como mudar, né? Para afastar todo e qualquer anseio de transformação interior, utilizam-se de um processo psicológico denominado racionalização, artifício criado para desviar a atenção dos verdadeiros motivos das atitudes e ações, para se verem livres das crises de consciência, procurando assim justificar os fatos inadequados de suas vidas. Somente alteraremos os nossos atos e atitudes doentios quando tomarmos plena consciência de que são eles as raízes das nossas perturbações emocionais e dos inúteis desgastes energéticos. É examinando o nosso dia a dia, à luz das escolhas que fizemos ou deixamos de fazer, que veremos com clareza que somos, na atualidade, a soma integral das nossas opções diante da vida. Os indivíduos que possuem o hábito da crítica destrutiva estão, em verdade, dissimulando outras emoções, talvez inveja ou mesmo despeito. Existem posturas efetuadas tão costumeiramente que se tornam tão imperceptíveis que poderíamos denominá-las atitudes crônicas. A inveja é definida como sendo o desejo de possuir e de ser o que os outros são, podendo tornar-se uma atitude crônica na vida de uma criatura. É uma forma de cobiça, um desgosto em face da constatação da felicidade e superioridade de outrem. Observar a criatura sendo, tendo, criando e realizando provoca uma espécie de dor no invejoso, por ele não ser, não ter, não criar e não realizar. A inveja leva por consequência a maledicência, que tem por base ressaltar os equívocos e difamar. Assim é a estratégia do depreciador. Se eu não posso subir,
tento rebaixar os outros, assim compenso o meu complexo de inferioridade. Aberta comentários. É interessante porque o remédio ele vai colocando uma cadeia de acontecimentos, né? Então, primeiro ele dá uma explicada de uma forma geral, para que a gente possa compreender um pouquinho, né, dessa questão das nossas nuances, e depois ele traz a questão da inveja em si, que é o tema central, né, do parágrafo, do capítulo. Mas eu achei interessante quando ele coloca: para afastar todo e qualquer anseio de transformação interior, utilizam-se de um processo psicológico denominado racionalização. Então, é quando a gente começa aquele processo de encontrar justificativas para aquilo que a gente faz, né? Essa racionalização. E aí você, dentro dessa justificativa, você passa a ter aquilo como aceitável no seu comportamento, né? Só que existe um grande perigo nisso, porque, no meu ponto de vista, nós gastamos tempo se justificando, e a justificativa, de alguma maneira, ela nos paralisa, porque você fica sempre naquele ciclo ali, né? E a gente vê muito isso na existência, é algo muito comum. Então, às vezes, você começa ali, você fica patinando, né? Como a gente fala, patinando ali no gelo, e tu passa aquele ciclo, tu volta, e tu vai, volta, e de repente você fica assim: nossa, mas a minha vida é sempre. Acontece sempre as mesmas coisas. Mas aí, será que a gente está reparando nessa questão daquilo que nós estamos escolhendo? Se as nossas escolhas for sempre as mesmas, as nossas colheitas serão sempre as mesmas. É quando ele coloca aqui também é, que veremos com clareza que somos, na atualidade, a soma integral de nossas opções diante da vida. Inevitavelmente, nós vamos nos deparar com as nossas escolhas. Eu estava falando isso com um amigo ontem, porque ele falou assim: ah, mas eu queria evoluir sem ficar nessa questão do sofrimento. Falei: para a gente evoluir, minha opinião, né? Para a gente evoluir sem passar por tantos sofrimentos, nós precisamos ter proatividade diante da vida. Porque você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir autoconhecimento, você vai praticar o bem, mas dentro de tudo isso, você vai estar como se fosse se antecipando à vida e conhecendo as coisas e ampliando o seu leque diante da vida. Porque se você ficar esperando a vida trazer para você, quer dizer que você não está em movimento, não é? Então, penso eu, a gente tem que estar sempre na atitude perante a vida para que a gente não seja defrontado com essas questões aqui, né? Quando ele coloca também que inúteis desgastes energéticos. Então, o quanto de energia que nós poderíamos colocar, alocar, né, em outros aspectos da nossa vida. Principalmente, eu acho que no aspecto do conhecimento, que o conhecimento ele patrocina a libertação de nós mesmos, já diria Emmanuel, né? Então, nós precisamos trabalhar. Quando ele coloca também, achei muito interessante: existem posturas efetuadas tão costumeiramente e que se tornam tão imperceptíveis que poderíamos denominá-las atitudes crônicas. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, mas é verdade, nós temos comportamentos crônicos. E aí entra a beleza da vida que nos proporciona as reencarnações para que a gente também possa vir aqui e nos renovar, né? A gente sabe que essa passagem pela infância novamente é uma oportunidade da misericórdia divina para que nós possamos nos renovar, né? E aí ele traz o aspecto propriamente da inveja, né? Que é muito interessante. Então, quer dizer assim, você fica. Na verdade, a inveja é uma mistura de muita coisa, né? Tem complexo de inferioridade, tem ciúme porque o outro tem, né, um olhar assim pequeno diante das coisas, é uma série de fatores, né? Vou deixar você comentar um pouco. Dani, e é isso mesmo, né? Muita coisa arraigada, né? E outra coisa que ele comenta ali, né? O hábito da crítica destrutiva, porque muitas vezes, e aí ele coloca essa crítica destrutiva, muitas vezes como essa atitude crônica, né, da pessoa. E aí você vai ver assim, por que essa crítica destrutiva? Muitas vezes é consigo mesmo, e muitas vezes com o outro também, faz isso consigo e faz isso com o outro, né? Nesse senso mesmo de inferioridade e de que não deixa de ser uma forma de, ao criticar, rebaixar a pessoa. E por que que a gente precisa rebaixar pessoas, né? Porque muito provavelmente a gente não tem um senso de identidade.
um senso de valor próprio. Então, aquilo que a gente fala, assim, uma pessoa que realmente não sabe o seu valor é que se preocupa muito com o exterior e é que se preocupa também em diminuir os outros. Porque, bem, você sabe o seu valor. Se você sabe que seu tempo é limitado, o que que você vai fazer? Produzir. Eu vou aqui na minha trajetória, eu não estou preocupada em olhar para os defeitos das pessoas, das coisas, das situações. Eu sei o que é melhor para mim, eu vou crescendo, vou fazendo, vou agindo, né? E essa crítica destrutiva me parece exatamente o contrário, né? Eu fico olhando a estrada dos outros, me comparando, não fazendo, e, portanto, quem está ali na frente agindo, porque, claro que está sujeito a erro, vai sendo diminuído para como se igualar mesmo, né? Para que, já que eu não estou fazendo nada na minha vida, já que eu não estou agindo, deixa que aquelas pessoas que estão ali realmente agindo, eu vá criticando como se fosse para igualar. Então, veja, né? Muitas vezes a crítica parece algo no sentido de, não, eu estou te dando essa crítica no sentido de melhorar, não, eu estou tentando ali aperfeiçoar, pode até ser, né? E não deixa de ser, porque a pessoa que recebe a crítica pode, inclusive, aproveitar tudo isso como terreno fértil, porque se sabe imperfeito. Bom, eu sei que tem coisa que é melhorar de fato, mas muitas vezes a pessoa que critica não percebe que está ali nesse movimento de complexo de inferioridade, que ao não agir, então fica ali nessa crítica no sentido de diminuir mesmo o outro, né? E aí isso seria inveja, né? Então, veja, de verdade, são nuances que muitas vezes a gente não percebe, né? E é olhar mesmo para a vida, olhar para as relações, olhar para as pessoas, olhar para nós, sobretudo, né? E fazer exatamente essa ausculta interior e entender que nós somos realmente essa soma integral de tudo que a gente está vivendo, né? Você tem mais algo comentado? Prosseguir? A inveja nasce quase sempre por nos compararmos constantemente com os outros. Nessa comparação, o homem desconhece o fato da sua singularidade, possuidor de expressões íntimas completamente diferentes das dos outros seres. É verdade, porém, que possuímos algumas semelhanças e características comuns com os outros homens, mas em essência, somos almas criadas em diferentes épocas pelas mãos do Criador e por isso passamos por experiências distintas e trazemos na própria intimidade missões peculiares. A normalidade, normalidade, sobrenaturalidade e paranormalidade são de fato catalogações da incompreensão humana alicerçadas sobre as chamadas comparações. A ausência do amadurecimento espiritual faz com que rotulemos de forma humilhante e pretensiosa os credos religiosos, a heterogeneidade das raças, os costumes de determinados povos, as tendências sexuais diferentes, os movimentos sociais inovadores, as decisões, o comportamento, o sucesso dos outros e muitas coisas ainda. Tudo isso ocorre porque não conseguimos digerir com ponderação a grandeza do processo evolutivo agindo de forma diversificada sob as leis da natureza. O autêntico impulso natural quer que sejamos simplesmente nós mesmos. Não faz parte dos impulsos inatos da alma a pretensão de nos considerarmos melhor que as outras pessoas. O que devemos fazer é aceitar-nos como somos, é respeitar nossas diferenças e reconhecer os nossos valores. Que bonito, né? Dá comentários aí. É lindo mesmo, né? Acho que o Hamed traz para nós a questão da singularidade nossa, né? Acho que do quão sagrado é isso, né? Para que a gente se compare com outras pessoas, para que a gente fique nessa competição, assim, de querer ser melhor. Não, nós somos únicos, né? Essa frase, para mim, aqui é forte demais. O autêntico impulso natural quer que sejamos simplesmente nós mesmos. E é isso, nós temos o nosso lugar no universo, nós temos a nossa contribuição a fazer, sem necessidade, né, de comparação, porque a comparação, para mim, eu acho ela extremamente tóxica, né? Não, nada saudável. E a competição também. Eu gosto da cooperação. Na cooperação, você vê que cada um tem o seu papel ali, fazendo o seu papel, ele contribui para o todo e está tudo certo, está maravilhoso. Ela agrega, ela faz com que tudo cresça, com que se desenvolva, né? Diferente da competição, onde você quer ir sozinho porque você quer ser melhor do que o outro, não é? Então, penso eu que
O que o Hamed coloca para a gente é para a gente ver a sacralidade que existe em nós, a singularidade que nós temos que respeitar, que nós somos seres únicos. Então, assim, e o universo respeita isso em nós. Ninguém quer que a gente seja igual a ninguém. Nós temos é que fazer a nossa contribuição de acordo com aquilo que nós temos para contribuir. Então, lá no começo, o que que ele fala tanto do autoconhecimento, da investigação de si mesmo, isso é também para a gente descobrir as nossas potencialidades, para a gente descobrir onde que a gente tem relativa facilidade e a gente crescer ainda mais, não é? Então, acho que o forte da lição de hoje é também sobre isso. Olha, você não precisa ficar com inveja do outro, porque você tem potencial dentro de você. Basta você olhar, investigar, perceber. Talvez não seja no mesmo campo que ele, mas você também tem, né? E eu acho que é exatamente essa a beleza da vida, né, Dani? Porque eu acho que a gente muitas vezes está tão voltado para fora, né? Que a gente realmente não entende em profundidade isso dessa singularidade. Que é assim, imagina se todo mundo fosse e fizesse a mesma coisa, né? E é perceber a beleza que reside nessa diversidade, seja das mais diferentes formas. Ele fala ali raça, credo religioso, né? Tendência sexual, decisões, comportamentos, e essa diversidade das coisas é que realmente movimenta o mundo e que nos faz crescer, né? Então, muitas vezes a gente tem essa pretensão, como ele fala, né? Essa ausência de amadurecimento espiritual faz com que a gente rotule, né? Tenha a pretensão de achar que o nosso é melhor, que a forma como a gente faz é o certo, e que aí, consequentemente, como se diz ali, o resto não é bom, o resto não é tão legal assim. Quem falou, né? E aí, exatamente isso, é olhar para dentro de si e falar assim, olha, dentro de mim resiste beleza e reside talentos que outras pessoas não terão. E eu acho que nesse mundo que a gente vive, assim, ainda de muita competição, ainda de muito comparação, a gente percebe mesmo que muitas vezes a gente não sabe cooperar de forma eficiente, né? Então, muitas vezes ele é um trabalho que 10 pessoas poderiam fazer, porque é isso, a força de capacidades diferentes reunidas transforma um trabalho de X em 10x, 20x, e muitas vezes, ao não saber cooperar, ao não saber qual é o nosso lugar, a forma da gente contribuir, um trabalho que era para ser de 10x fica X pela metade, né, Dani? Porque em vez da gente somar ali os nossos esforços para criar algo que sozinho a gente não conseguiria, porque existe mesmo esse poder de, quando a gente soma forças de forma eficiente, a gente cria uma coisa de uma beleza muito maior do que inicialmente a gente poderia fazer. Mas muitas vezes a gente ainda realmente vivencia esses desafios de quando é para a gente cooperar, quando é para produzir junto, a gente não produz uma obra boa, porque está todo mundo ali competindo, então o todo não sai bom, né? Então, é pensar sobre essas coisas que a gente, como evolução individual e como mundo, a gente está chegando cada vez mais nesse etapa evolutiva de cooperar e a gente precisa treinar isso, né? Seja ali na nossa comunidade, seja no nosso bairro, seja na nossa família, seja nas nossas relações, o nosso trabalho é um treino também, né? Então, é isso, deixar de lado o meu é melhor, eu faço de uma forma melhor, né? Que é uma pretensão que não tem por quê? Para um eu coopero e então tudo aquilo que a gente fizer vai ser muito melhor porque é junto. Você quer comentar mais algo? É interessante que sobre isso eu sempre me recordo do trabalho que a gente tem lá no Centro da Costurinha, né? Porque, cara, ali é um exemplo de cooperação muito bonito. Você percebe que chega uma pessoa, né? A gente faz, como chama mesmo, Tássia? São Enxoval? kits, né? Kit de Kits enxoval de para enxoval, né? recém-nascido. Para recém-nascidos. E aí, então, a gente percebe que chega uma senhorinha lá, ela faz o molde, chega o outro, corta, chega o outro, faz uma barrinha, costura alguma coisa, chega o outro, finaliza com algum detalhe, chega o outro para montar o kit. Então, a gente percebe que são várias pessoas contribuindo ali para que tudo flua, para que no final a beleza aconteça, né?
Então, é um exemplo de cooperação muito lindo, como que funciona quando cada um também consegue fazer a sua parte e contribuir ali, né? Para mim, o enxovalzinho me ensinou um olhar muito bonito diante da vida, sabe? Nesse sentido, assim, de você perceber, né? E além de tudo, tem o detalhe, né, que às vezes as pessoas acham, assim, porque são mais velhas, que não tem muito a contribuir. Gente, tem sim, todo mundo tem, né? O que contribuir ali dentro daquilo que você consegue fazer, dentro daquilo que você tem a habilidade também, né? Ou desafio para aprender novas habilidades também, né? Tudo é oportunidade, né? Basta a gente ter um olhar diferenciado, né? Vamos seguir. Não, Dani, e é isso mesmo, né? Se eu não posso subir, tento rebaixar os outros. E não, né? É sair dessa lógica que o Hamed comenta aqui para aquilo que eu fizer, eu estou dando o meu melhor, porque nesse processo da vida em que passa por mim, mas segue, o produto final vai ser bom exatamente por conta disso, porque eu ali, naquela tarefa que me propus, que não é melhor nem pior que a de ninguém, é a minha tarefa, eu vou dar o meu melhor, né? E aí eu deixo de comparar que eu queria estar fazendo a função de fulano para a minha função vai ser a melhor. E, gente, uma pessoa que aprendeu isso, por mais simples, por mais pequena que seja de fato a contribuição à atividade, você vê ali a diferença, né, Dani? E é bonito ver na prática realmente isso, essa beleza da vida que quer que a gente dê o nosso melhor onde a gente estiver, que não é melhor e nem pior de que nenhuma outra, né? O extraordinário educador Rivail questiona os mensageiros do amor. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo e eles respondem com notável orientação. Isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão delas privados por sua culpa. A inveja é o extremo oposto da admiração. É uma ferramenta cômoda que usamos sempre que não queremos assumir a responsabilidade pela nossa vida. Ela nos faz censurar e apontar as supostas falhas das pessoas, distraindo-nos a mente do necessário desenvolvimento das nossas potencialidades interiores. Em vez de nos esforçarmos para crescer e progredir, denegrimos os outros para compensar a nossa indolência e ociosidade. Não há nada, não há nada a nos censurar por apreciarmos os feitos das pessoas e ou por eles aspirarmos. O único problema é que não podemos nos comparar e querer tomar como modelo o padrão vivencial do outro. A inveja e a censura nascem da autorrejeição que fazemos conosco, justamente por não acreditarmos em nossos potenciais evolutivos e por procurarmos fora de nós as explicações de como deveremos sentir, pensar, falar, fazer e agir, ora dando-me importância desmedida aos outros, ora tentando convencê-los a todo custo das nossas verdades. Alberto Guaitari, né? Menina, é paulada em cima de paulada. Ai, ai, ai. Toma distraído, né? Não dá pra gente ficar distraído, não. E nesse sentido, eu acho que, cara, é essencial que a gente comece a trabalhar a questão do autoconhecimento, para a gente saber, principalmente das nossas potencialidades, daquilo que nós podemos transformar em nós, daquilo que nós já temos uma certa habilidade construída. A gente não precisa trilhar esse caminho da comparação, da inveja, quando ele coloca assim, distraindo-nos a mente do necessário desenvolvimento de nossas potencialidades interiores. A nossa ação, ela está em nós. A gente só consegue mudar nós mesmos. A gente não tem essa. A gente pode influenciar outras pessoas, pode ser exemplo para outras pessoas, mas modificar é nós mesmos. Esse é o nosso papel na nossa existência, né? Então, eu acho que o trabalho que o Hamed nos traz hoje é trabalhe o seu autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, né? Porque a felicidade ou a infelicidade que você vivenciar é uma construção única e exclusivamente sua. E é interessante quando ele coloca essa parte que ele fala do modelo aqui, né? Onde está? Bom, só para a gente trazer para nós que o nosso modelo guia é Jesus, e Jesus vivia na simplicidade, né, Tássia? Jesus vivia uma vida muito harmônica, meu Deus, né? Nosso governador, modelo e guia que nós temos. Modelo para as nossas atitudes, guia para o nosso caminho, né?
Então, eu acho que o que ele trazia para a gente, ele nunca rebaixava ninguém, nunca humilhava ninguém. Pelo contrário, era acolhimento o tempo inteiro, né? Então, e olha assim, não tem nem o que falar, né? Porque era Jesus, era amor em pessoa, né, Tássia? Era o amor em ação. Essa é a verdade. E a gente, então, fica aí com essas picuinhas interiores, coisas menores, focado nesse mundo aqui, que é um planeta que foi concedido para que a gente possa evoluir, mas não é a nossa estada final, não é o nosso ponto final. Então, nós temos que entender, procurar entender, a gente já tem a luz do Espiritismo na nossa vida, todo o conhecimento que a espiritualidade traz para nós. André Luiz fala que com uma semana de doutrina espírita você não tem mais justificativa. Aquela racionalização que o Hamed traz, com uma semana de conhecimento, a gente, vamos dizer, já não tem mais direito. E aí fala assim, nossa, Dani, mas você está se cobrando. Tá... Não, a gente precisa adquirir consciência. É a consciência que vai nos libertar, o conhecimento que vai nos libertar das amarras que a gente vive aqui. Até de pensar que tudo aqui é o fim, né? Porque não é. A gente tem condições de sermos seres humanos melhores. O problema é que o nosso, como que chama? A nossa zona de conforto, mesmo não sendo confortável, a gente gosta muito de estar ali, né? Então vamos começar a mexer com isso também, para que a gente chegue no fim e não seja uma pessoa distraída de si mesma, uma pessoa distante de si mesma. Mas pode você viver em si, ser distante completamente. É isso que acontece na maioria das vezes, na verdade. A gente vai perceber se a pessoa não tem essa questão do autoconhecimento. Um ponto que eu achei extremamente interessante, quando ele coloca aqui no final, né? A inveja e a censura nascem da autorrejeição que fazemos conosco, juntamente por não acreditarmos em nossos potenciais evolutivos e procurarmos fora de nós as explicações de como devemos sentir, pensar, falar, fazer e agir. Ora dando importância demais aos outros e ora querendo impor a nossa verdade às outras pessoas, né? Não respeitando a nossa singularidade, que foi tão bem comentada pelo Hamed, né? Então, o convite de hoje é um convite ao amor por nós mesmos, ao respeito por nós, ao respeito pela nossa individualidade, ao respeito pelo sagrado que há em nós. E lembrando, né, que se você não tem esse reconhecimento do que você é, provavelmente você também não terá pelo das outras pessoas, né? É, Dani, é isso mesmo. Eu acho que se pudesse sintetizar as coisas, inveja desse senso profundo de autorrejeição, né? Porque se eu tenho essa rejeição por mim mesmo, eu vou estar sempre procurando diminuir os outros, as ações dos outros, focado no outro, me comparando com o outro, né? E aí o convite é, olho para mim, vejo as minhas potencialidades, vejo os meus talentos, por entender que o tempo é limitado, transforma a minha vida, desenvolvo os meus potenciais. E é engraçado isso, porque pouco tenho tempo para criticar os outros, inclusive porque sei que fazer é difícil, continuar, perseverar, mais difícil ainda. Então, sai dessa visão crítica do mundo das pessoas, inclusive de si mesmo, né? Eu acho muito bonito isso, que é quem constantemente está fazendo, pouco tempo tem para criticar. Não vai ser aquela pessoa que está criticando, porque sabe o quão difícil também é. Então, muitas vezes perceber se essa nossa crítica, né, aquilo que o outro está fazendo, que muitas vezes precisa de ajuste, sim, muitas vezes precisa de modificação, como todos nós, não é uma forma da gente estar olhando para o outro para não se olhar, né? Essa frase para mim ficou assim muito marcada também, né? Ela nos faz censurar e apontar supostas falhas das pessoas, distraindo-nos a mente do necessário desenvolvimento das nossas potencialidades interiores, né? Então, não faço a minha parte, não dou o meu recado ao mundo e passo, né, o meu tempo, a minha atenção é voltada, então, para o externo, para aquilo que os outros estão fazendo, criticando, né, aquilo que os outros têm feito. E aí não se desenvolver. É a mesma coisa de quem tenta cuidar o outro, né? Dos outros, das pessoas o tempo todo. Não está cuidando de si, não tá tendo tempo de se olhar, de se ver, de fazer sua autotransformação também, né? Então, assim, um convite bonito, como você disse mesmo, ao auto-amor e ao amor
E essa aceitação profunda nossa de como, de quem nós somos, das nossas potencialidades, porque é isso que a gente, é exatamente isso que a gente veio fazer no mundo, se desenvolver, né? Então, sem comparações, admirar assim, como ele disse ali, admirar assim, muitas vezes aspirar ali, poxa, que legal que essa pessoa tem essa virtude, que faz as coisas dessa forma, e de algum modo que isso possa ser assim um anseio nosso, mas não tomar aquela pessoa como nosso modelo vivencial, porque veja, nós somos diferentes, né? As nossas potencialidades, as nossas possibilidades também são diferentes, mas sim, admirar as pessoas, né? Muitas vezes olhar aquilo e falar assim, poxa, isso é legal, também quero desenvolver. Então, isso está tudo certo. Agora, é entender que a gente tem que pensar, sentir de determinada forma para ser aceito, ou então impor, como você disse, também não é o caminho, né? Então, gente, o meu recado é esse, né, Dani? E agradecer profundamente quem esteve aqui todo esse tempo. De verdade, são ensinamentos tão bonitos que nos fazem crescer, né, Dani? Que se a gente realmente se propõe ter boa vontade de aplicar na vida, quantas mudanças a gente pode fazer na nossa vida? E é isso, começando pequeno, né? Porque o pequeno e a constância e a repetição e essa disciplina tem esse poder transformador que eu acho que a gente não tem capacidade de imaginar que o vir a ser ali na frente, né? Então é isso. Você tem mais algo a comentar? Temos um minutinho. Que Deus abençoe todo mundo, né? Que a gente possa, de fato, nos transformarmos em seres humanos melhores, né? Eu acho que quando o título do livro traz as dores da alma, é para que a gente também se conheça, para que a gente possa trabalhar, talvez, a saúde da alma, né? Como que é uma alma saudável? A gente tem que se desenvolver nesse aspecto, né? Muita paz a todos, que Deus nos abençoe sempre. Um beijo, gente.